chamada o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Vamos repetir? Repita após mim: o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Então, essa série de mensagens, o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor, né? Hoje é a 7ª parte de uma série de mensagens preparando a igreja local para a vida vindoura. Amém? E hoje, irmãos, então nós estamos dando continuidade a isso, né? A essa série de mensagens sobre as últimas coisas, também chamado de escatologia. E com base nas Escrituras, na história da teologia, na história da igreja, a gente já vem aí durante esses 6 finais de semana, hoje o 7º, né? Aprendendo sobre as diferentes maneiras de entender o milênio, de entender a grande tribulação. Aprendemos também no final de semana retrasado sobre as maneiras de interpretar o Apocalipse. E a partir disso, nós começamos a definir a nossa crença aqui como igreja local. O que nós aqui, Tempos de Restauração, cremos, entendemos com respeito às últimas coisas como igreja local, né? E o que nós já definimos, irmão Iracas? Que nós cremos que Jesus volta depois da tribulação para reinar num milênio literal que vai durar 1000 anos na terra. E nós entendemos que a melhor maneira de interpretar o Apocalipse é nós entendermos que ao mesmo tempo em que a mensagem do Apocalipse era para 7 igrejas históricas lá da Ásia Menor, né? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, enfim, né? Também era para toda a igreja no decorrer da sua história. Amém? Muito bem. Como que nós vamos falar isso de uma forma mais técnica? Então, a mesma coisa que eu acabei de dizer para os irmãos, que nós cremos que Jesus volta depois da tribulação, para estabelecer um reino de 1000 anos, que nós entendemos que a mensagem do Apocalipse é primeiramente para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas também para toda a igreja no decorrer da sua história. Nós podemos dizer isso de uma outra maneira, irmã Milene. De que maneira? Nós podemos dizer então que aqui na igreja nós somos pré-milenistas históricos, ou seja, acreditamos que Jesus voltará depois do milênio, né? Antes do milênio, amém? Pré-milenistas, antes do milênio, né? Podemos dizer que nós somos pós-tribulacionistas. Por quê? Porque acreditamos que a igreja vai passar sim na terra a grande tribulação. A igreja passará a grande tribulação. Quando isso findar, né? Antes de estabelecer o milênio, Jesus volta. E podemos dizer também que nós somos preteristas parciais, ou seja, nós interpretamos o Apocalipse com uma visão passada, com uma visão pretérita, mas isso de forma parcial, porque entendemos que existem cumprimentos também para a igreja no decorrer da sua história e no seu futuro. Amém? Então, só para afirmar na sua mente, repita assim após mim: nós somos pré-milenistas históricos, pós-tribulacionistas, com uma interpretação preterista parcial. Amém? Então, quando você quiser falar bonito, né? O irmão perguntar o que a sua igreja entende lá da escatologia, você vai dizer: isso é fácil, né? A gente crê que Jesus volta antes do milênio, então a gente é pré-milenista, né? Histórico. A gente crê que a igreja vai passar a tribulação antes de ser arrebatada, né? Então nós somos pós-tribulacionistas.
E nós entendemos o Apocalipse como uma mensagem, primeiro para as igrejas da Ásia Menor, daquela geração, mas também com aplicações durante a história da igreja. Então nós somos preteristas parciais. Amém? Amém. Estou repetindo bastante porque o aprendizado se dá por repetição, tá? Muito bem. E como é que a gente vai se relacionar com relação às outras posições, com relação aos outros irmãos, né, que entendem de forma diferente? Nós vamos entender que outras posições não são heresias, não devem nos impedir de conviver com os irmãos, porque a salvação é mediante arrependimento e fé em Jesus. Então não importa se eles são dispensacionalistas ou se eles têm uma outra perspectiva com relação às últimas coisas, desde que eles tenham se arrependido dos seus pecados, né, e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador, eles são tão salvos quanto nós. Amém? Muito bem. Nos últimos finais de semana, a gente analisou as passagens bíblicas lá de Mateus capítulo 24, lembram? Que as pessoas usam para defender aquela ideia do arrebatamento secreto, né? Então aquela ideia assim, no arrebatamento secreto, o cara vai sumir de uma hora para outra, vai ficar os tênis, a cueca, a meia, o avião vai cair, o trem vai desgovernar, o carro vai bater, porque, né, sumiram no ar, né? Então tem gente que usa passagens de Mateus 24 para defender isso, né? E dizer que isso supostamente vai acontecer antes da grande tribulação, né? Então, aquela ideia assim de uma volta inesperada de Jesus, e Jesus extrai a igreja da terra e tira também junto com a igreja o Espírito Santo, e a igreja não passa pela grande tribulação e vai ficar lá no céu esperando todo mundo se destruir aqui na terra, né? E aí os crentes que foram frios vão ficar junto com os judeus também, e aí eles vão se converter durante essa grande tribulação, né? E no final de tudo aí Jesus volta com a igreja para reinar. Essa é a ideia popular, essa é a ideia do deixados para trás. Essa é a ideia que boa parte do movimento pentecostal acredita. Mas essa ideia as pessoas usam Mateus 24, né? Nós vimos muito isso no fim de semana retrasado, para tentar fundamentar isso. Só que o que nós percebemos, olhando mais de perto Mateus 24, né? Eu estou só refrescando a memória dos irmãos, amém? Nós percebemos que, embora Jesus fale ali, sim, da sua segunda vinda, ele não fala só disso. Mas do que ele está falando também em Mateus 24? Ele está falando do fim da era judaica. Os irmãos lembram que nós falamos bastante da destruição do templo pelos romanos, né? Do final do Estado judaico, e depois eles vão voltar a ser uma nação só lá em 1948. E aí, a gente também olhou para Mateus 23, vocês lembram? Para ampliar o nosso entendimento. E o que a gente descobriu lá em Mateus capítulo 23? Jesus pregando no templo em Jerusalém, lembram? Fazendo fortes repreensões aos líderes religiosos judeus, né? E aí Jesus faz uma declaração muito forte com relação ao templo. O templo era o centro da religião judaica, o templo era considerado a casa de Deus no mundo, na terra. E Jesus faz uma declaração muito forte, né, dizendo que tudo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, né? E por que a gente olhou para Mateus 23, vocês lembram? Justamente para entender melhor Mateus 24, que é uma continuação, né? Jesus termina esse discurso ali nos pátios do templo, sai com os seus discípulos, né? Atravessa o vale ali, sobe o Monte das Oliveiras e começa o seu sermão escatológico de Mateus 24, no alto ali do Monte das Oliveiras. Amém? Muito bem. Em Mateus 23,
Jesus está falando de um juízo histórico que vai vir, iria vir sobre Israel. Jesus está cobrando dos líderes religiosos de Israel o sangue de toda pessoa justa, injustamente derramado do início ao fim da história dos judeus. Amém? Isso iria acontecer, Jesus diz, na geração deles quem? Dos seus discípulos. E de fato, depois lá no ano 70, nós aprendemos que uma geração é mais ou menos 40 anos, Jesus falou isso mais ou menos pelo ano 30, mais 40, vai dar 70, mais ou menos no ano 70, acontece então o cumprimento, de Mateus 23 e parte de Mateus 24, amém? Até aqui eu estou só refrescando a memória dos irmãos, de uma forma muito superficial, por isso que eu digo, depois volte nos vídeos e assista com calma, que os detalhes estão todos lá. Por que eu estou ministrando essa palavra? Porque Jesus me disse: prepare a igreja para passar pela tribulação. Eu disse: Senhor, essas coisas são profundas demais para a igreja. O Senhor me disse: ministre, porque eu vou fazer eles entender. Então, irmãos, estou absolutamente tranquilo aqui. Bom, com a exposição desses textos, o que a gente concluiu, irmãos, até aqui? Que essas coisas aí que você viu na novelinha lá do Apocalipse, você lembra quando um irmão queria saber, me fala aí, como é que vai ser o arrebatamento, os tempos do fim, Eu me lembro que tinha irmão que pegava aqueles livros, ou mandava ele alugar os vídeos do filme lá, dizia: assiste isso aqui, lê isso aqui, que você vai entender tudo. Mas olhando de perto para a Bíblia, olha a cara do Heracles, nós chegamos à conclusão que essas coisas aí, irmãos, de deixados para trás e tal, arrebatamento secreto, é um conjunto de ideias propagadas por uma outra vertente aí da escatologia, que eu já expliquei para os irmãos, o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Quer dizer, aquele pessoal que acredita que a igreja vai ser tirada da terra antes da tribulação e que entende a história fatiada aí no que eles chamam de dispensações. E aí esse pessoal que vai falar do arrebatamento secreto e tal, E nós percebemos que com esses filmes, com essas mídias, depois foi muito propagado pela Bíblia de Estudos Scofield, isso aí também, Nós descobrimos que meio que se criou, irmã Milene, parece que um tipo de folclore evangélico, parece que um tipo de mitologia gospel em cima dessas coisas aí da escatologia, irmãos. E além disso, nós vimos aqui historicamente que esse tipo de interpretação, antes de 1830, praticamente ninguém falava disso na história da igreja. Então não é a maneira como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, não é a maneira como os reformadores entendiam, não é a maneira como Jesus falou, como Pedro, como Paulo, como Apolo, como Silas, não é a maneira como eles entenderam, não é a maneira como Irineu, como Tertuliano, como os antigos pais da igreja, Agostinho, entenderam. Antes de 1830 ninguém entendia o arrebatamento, a vinda de Cristo, a escatologia, com essa ideia aí do deixados para trás. Amém, irmãos? Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que aparece muitas vezes relacionada às últimas coisas. E quem usa essa palavra é Jesus. Que palavra é essa, pastor? Vigiai. Amém? Vocês já viram como Jesus fala disso? Diga comigo: vigiai. Vigiai. Em Mateus 24, 42, dá uma conferida lá na sua Bíblia, aleluia. Jesus usa essa palavra com relação às últimas coisas, Mateus 24, 42, olha ali, Portanto,
vigiem ou vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Amém? Diga de novo, vigiai. Essa expressão é muito importante na escatologia, porque ela não fala apenas no sentido de estar de olho aberto. Ela fala no sentido de um estilo de vida. Amém? Jesus está falando aqui, na verdade, de um estilo de vida onde os seus discípulos precisam estar olhando e percebendo o que ele fez e está fazendo. Então, quando Jesus diz vigiai, ele está dizendo: vivam de maneira a olhar e perceber o que eu fiz e o que eu estou fazendo. Amém? Apesar de nós não podermos marcar, e nem devemos, a data da volta de Jesus, como muitos movimentos tentaram fazer na história da igreja, mas a Bíblia, irmã Cristiane, descreve sinais, e nós precisamos ter sabedoria do Espírito, irmãos, e habilidade na palavra, para olhar para as Escrituras, para olhar para a realidade à nossa volta, e perceber e entender, irmã Joseli, os sinais apontando para a volta de Jesus. Amém? Diga comigo: sabedoria do Espírito, e habilidade na palavra. Diga comigo: vigiai. Quem vigia tem sabedoria do Espírito e habilidade na palavra. E aí entra o Mateus 16, 2 e 3, que eu mandei vocês deixarem a Bíblia lá aberta, que nós lemos no início do culto, Vamos ler de novo. Mateus 16, verso 2 e 3. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Quer dizer, nós não conseguimos calcular, irmã Marlene, a data que Jesus voltará, e nem devemos tentar ficar fazendo isso, mas devemos e podemos interpretar os sinais dos tempos, pastor. Amém, irmãos? Por que muitos crentes e igrejas não conseguem interpretar os sinais dos tempos? Porque estas coisas não lhes são ensinadas. Então está na hora de nós progredirmos para águas mais profundas, irmãos. Amém? Amém. Chega de leite. Está na hora de carne, mais substância. Outro aspecto ainda a destacar, irmãos, de tudo que foi ministrado até aqui, é que quando você olha Mateus 24, 36 ao 41, eu não vou ler aqui, mas Jesus está falando de um juízo que antecederá a sua vinda. Aliás, eu vou ler Mateus 24, 36, 41. Vamos voltar lá para refrescar a sua memória. Aleluia. Olha ali, Mateus 24, 36 ao 41. Como é que diz ali? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Do que Jesus está falando aqui? Do juízo que vai anteceder a sua vinda. Qual é o juízo que antecede a sua vinda? A grande tribulação. E ele está dizendo que isso será comparável com o dilúvio. E assim como o dilúvio veio e destruiu a muitos nos dias de Noé, assim será os juízos que antecederem, que vierem antes da sua segunda vinda. E esse negócio que um será levado e outro será deixado não tem nada a ver com arrebatamento, porque um será levado para o juízo, assim como uns foram levados pelo dilúvio, e outro será deixado. E aí nós aprendemos, né, Milene, no final de semana retrasado, né, o quê? Que nós não queremos ser levados, nós queremos ser deixados. Por quê? Porque ser levado é ser levado para o juízo, aqui não tem nada a ver com ser levado para o céu. Veja que Jesus está falando aqui de juízo que antecederá a sua vinda, e comparando isso com o dilúvio. Aleluia. E aí logo em seguida você olha ali o verso 43, né? É engraçado que no 42 ele vai falar de novo: portanto vigia, portanto vivam um estilo de vida que vocês percebam o que está acontecendo em volta de vocês, assim como Noé nos seus dias percebeu o que estava acontecendo à sua volta e decidiu obedecer a Deus e começou a construir a arca. E aí no verso 43 Jesus compara a sua vinda como a de um ladrão. Como é que diz lá? Mateus 24, 43. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Irmãos, quando nós pensamos na figura de um ladrão, isso é algo positivo ou negativo? Negativo. Um ladrão vem para causar danos ou causar lucros? Danos. Nunca um ladrão vai entrar na sua casa e te deixar 10 mil reais lá dentro com um bilhete, bom se fosse, mas não vai, né? Ele sempre vem para causar prejuízo. Então, do que Jesus está falando aqui? Que da mesma forma como um ladrão vem repentinamente e causa prejuízo, Jesus viria repentinamente e derramaria um juízo divino sobre todos que não estivessem preparados. É disso que o versículo está falando. Vou repetir. Da mesma forma como um ladrão vem para causar danos, Jesus está se comparando a um ladrão, não que ele seja um ladrão, mas no sentido de que ele virá e derramará um juízo sobre os que não estiverem preparados. É a mesma coisa lá do será levado e do será deixado. Ele está dizendo a mesma coisa, mas com outras palavras. Quer dizer, eu vou derramar um juízo divino sobre os que não estiverem preparados, e esses serão levados para o juízo. Amém? Outro ponto que eu quero destacar, antes de entrar aqui em outra passagem da Bíblia nessa noite, é que tudo que nós vimos até aqui tem a ver com um personagem da Bíblia. Quem é ele? O homem lá do dilúvio? Noé. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que eu quero que você perceba aqui, Rafael? Que Noé não começou a fazer a arca no momento do dilúvio, na hora da chuva. Ou começou? Não.
Ele começou a fazer a arca muito tempo antes. Os estudiosos estimam entre 60 a 100 anos antes. Portanto, vigiai quer dizer o que na linguagem de Jesus? Entenda e discirna o que está à sua volta e prepare-se. Por que isso é importante, irmãos? Porque isso revela a necessidade desse tipo de mensagem aqui para a igreja hoje, que deveria estar construindo a arca, mas está tão distraída com tantas bobagens, que deveria estar discernindo os tempos. Então, do que eu estou falando? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, que nós, a igreja, precisamos nos preparar para o momento da grande tribulação. Eu sei que isso não legitima, biblicamente falando, mas legitima a nível de experiência, a nível empírico. Os irmãos antigos aqui sabem bem do que eu estou falando. Ouçam-me. A pandemia levou 2 anos. Entre 3 a 4 anos atrás, os irmãos lembram o que eu falei aqui num culto, não? Que Deus estava me dizendo que viria um tempo sobre toda a face da terra, em que a única diferença entre os homens seria os que crescem no Senhor e se apegassem a Ele, e os que não crescem. E que quando esse tempo chegasse, não haveria diferença entre rico e pobre, saudável ou doente, gordo, magro, deste ou daquele país, ignorante ou sábio. Lembram que eu falei isso? E na época muita gente riu de mim. 2 anos depois veio a pandemia e assolou toda a terra. Ouçam-me, porque agora eu estou falando mais uma vez. A igreja precisa se preparar para a grande tribulação. Deus me falou isso, e as escrituras o confirmam. Amém? Então, irmãos, por que isso não está acontecendo hoje? Porque as pessoas estão acreditando numa visão de que elas serão levadas para o céu antes da grande tribulação, e vão ficar lá até tudo aqui passar. É a visão divulgada pelo pré-tribulacionismo dispensacionalista, é a visão do deixados para trás, que nós já vimos até aqui nas outras mensagens da série, né? Que não tem muita base não. E aí as pessoas não se preparam. Me prepara para quê? Jesus vai vir antes da tribulação, eu vou ficar lá no céu, lá com Ele, com os anjos, numa baita festa, e o mundo aqui que se explode. Então para que eu vou me preparar? Mas isso, irmãos, é um perigo. Então eu quero insistir nesta noite. A igreja precisa se preparar para a grande tribulação. A igreja precisa se preparar em um estilo de vida de vigilância, de sobriedade. O que é sobriedade? Levar a sério Deus e as coisas de Deus. Aleluia. É verdade. A igreja precisa se preparar para um estilo de vida de discernir os tempos. Jesus diz: vocês sabem olhar para o céu e dizer se vai chover ou não, mas não sabem discernir os tempos. Nós precisamos seguir o exemplo de Noé, que com seu estilo de vida foi um pregador da justiça, alguém que dedicou a sua vida a construir algo conforme o projeto de Deus para a sua geração. Não importa se a sua geração não quis entrar na arca, mas ele se dedicou a construir algo conforme o projeto que Deus havia mostrado a ele para a sua geração. Precisamos da mesma forma nos dedicar a construir algo, irmã Joseli, que nos prepare para passar pelos juízos
divinos. Vocês entendem como isso é sério, irmãos? 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. O que diz ali? 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: e ele não poupou o mundo antigo. Aí eu te pergunto, se ele não poupou o mundo antigo, você acha que ele poupará o mundo moderno? Continuando: mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Como que Noé é chamado? Pregador da justiça. Não compete a mim ou a você determinar quem entra na arca, mas compete, isso é função de Deus, mas compete a nós construir o projeto, a arca dele para esta geração. Então eu não tenho peso nenhum, está entendendo, irmão Iraques? Eu não tenho peso nenhum de vir aqui pregar para 8, 10, 12 pessoas, ou pregar para 1000, ou mais de 1000, como já preguei. Por quê? Isso não tem para mim. Por quê? Porque eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer, multiplicar o meu talento que ele me deu, o ensino profético para esta geração. Cabe a mim ensinar. Se vão entrar na arca, não sei. O que ele te mandou fazer? Outra coisa, irmãos, precisamos entender que ao mesmo tempo em que a grande tribulação será um momento de juízo, vamos falar de umas coisas boas agora, né? Só falou de... Mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Será também um momento de glória para a igreja. Ao mesmo tempo que a grande tribulação será um momento de juízo, será também um momento de glória para a igreja, que será usada com poder, com grandes sinais, até mesmo na vida daqueles nossos irmãos que durante a grande tribulação forem destinados ao martírio. Irmãos, se o arrebatamento só vai acontecer no fim da grande tribulação e nós vamos estar aqui, então precisamos nos preparar para este momento, para Deus usar a nossa vida como usou a vida de Noé, amém? Com sabedoria para lidar com os eventos e os juízos escatológicos. Aí você vai dizer assim para mim: tá, pastor, já entendi, Mateus 24 não fala de arrebatamento. Já entendi, o arrebatamento não vai acontecer no momento que muitas pessoas ensinam popularmente que vai, que seria antes da grande tribulação. Isso já ficou bem claro. Então a próxima pergunta é a seguinte: então, se Mateus 24 não fala de arrebatamento, onde na Bíblia fala de arrebatamento? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 13. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Amém? Aleluia. Olha ali. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem,
para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha o arrebatamento aqui. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Olha aí no capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 6. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Lembra, Mateus? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. A destruição, que ele vai comparar com o dilúvio lá em Mateus 24, né? Jesus. Então Paulo aqui está falando a mesma coisa que Jesus ensinou, com outras palavras. Mas lá Jesus não fala de arrebatamento, aqui Paulo fala. Olha ali, repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Veja que o dia vai nos apanhar, irmão grego, mas não é de surpresa, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, vigiemos. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos a passagem bíblica que fala sobre arrebatamento. E você percebeu que Paulo aqui fala de arrebatamento em conexão com o dia do Senhor, a volta de Cristo. E nós vamos olhar essa passagem como um todo na noite de hoje, embora só o verso 17 aqui do capítulo 4, né, é que usa a palavra arrebatados. Sublinha ali na sua Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 4,17, sublinha ali a palavra arrebatados. Amém? É só ali que fala, mas nós vamos olhar uma milênio no contexto. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim. Aleluia. Agora, antes de avançar, eu quero dizer aqui para os irmãos, olha aqui para mim, eu creio no arrebatamento, tá? Nós cremos no arrebatamento. A Bíblia fala disso. O arrebatamento é bíblico, irmãos, é maravilhoso, é importante, ele vai acontecer, aleluia. Ele é a doutrina bíblica, mas a questão aqui é nós entendermos como ele acontece. Não é como os deixados para trás. Amém? O que nós vamos ver aqui? No início, do que Paulo está falando aqui, Marlene? Paulo está ensinando a doutrina bíblica do arrebatamento, mas ele está falando de uma outra doutrina bíblica junto aqui. Do que mais que ele está falando? Olha ali na sua Bíblia, ele está falando de arrebatamento, mas tem uma outra doutrina no meio aqui que ele está falando, que tem a ver com os que estavam mortos.
Então Paulo aqui está falando do arrebatamento em conexão com a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Arrebatamento e ressurreição tem tudo a ver. E o que motivou Paulo a ensinar isso para os irmãos da igreja em Tessalônica? É que os irmãos lá estavam meio desesperançados, tristes. Por quê? Porque tinha outros irmãos que estavam morrendo. Olha ali, 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Dormem aqui é morre. Para que não fiquem tristes como os demais. A igreja estava triste, porque tinha irmãos que estavam morrendo, Então esse dormem aqui é uma metáfora com relação a quem morreu, Nós os encaramos como quem está dormindo, mas vai acordar quando ressuscitar. Paulo não está ensinando nada de sono da alma, nada disso aqui, E Paulo está estimulando a igreja em Tessalônica. Por que ele escreveu isso aqui? Para estimular a igreja a não perder a esperança. Diga para o seu irmão, não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança do que, pastor? Não perca a esperança de que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Irmãos, nada, nem mesmo a morte pode acabar com a esperança em Cristo. A nossa esperança não tem fundamentos nas nossas circunstâncias. A nossa esperança tem fundamentos no reino de Deus. É isso que Paulo está ensinando para a igreja em Tessalônica, aleluia. Então a volta de Jesus, a ressurreição, a bendita esperança, são coisas que estão conectadas. Agora, olha para 1 Tessalonicenses 4,14, olha bem aí na sua Bíblia, 4,14, diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, como é que diz aí? Trará, em sua companhia, na companhia de quem? De Jesus. Trará, a minha tradução diz, na companhia dele. Dele quem? Jesus. Os que dormem. Vocês perceberam? Deus vai trazer junto com Jesus os que morreram. Ou seja, todos aqueles que morreram no Senhor, quando Jesus voltar, eles voltarão, suas almas voltarão com Ele para ressuscitarem nos corpos. Isso é ressurreição. Então, naquele momento que Jesus voltar, amém, a segunda vinda, depois da tribulação, antes do milênio, naquele momento da segunda vinda de Jesus, todos os mortos em Cristo, que estavam no céu, na presença de Deus, voltarão com Ele. Aleluia. E se Jesus vai descer dos céus, os mortos serão trazidos em companhia dele, ele os trará de lá com ele, os mortos em Cristo, Deus vai trazer junto com Jesus do céu aqueles que morreram no Senhor. O que eu estou querendo que vocês entendam? Que a volta de Jesus é um evento simultâneo. Ao mesmo tempo que Jesus está voltando do céu, Ele está trazendo as almas dos que morreram em Cristo, e ao mesmo tempo, Rafael, a ressurreição destes estará acontecendo.
Aí Paulo vai começar a explicar para os irmãos aqui de Tessalônica como que o processo vai acontecer. Olha só. 1 Tessalonicenses 4,15, olha ali. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, veja que Paulo tinha esperança de estar vivo, né? Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Quer dizer, o que Paulo está falando aqui? Que os que morreram em Cristo vão ter a experiência da ressurreição e do corpo glorificado primeiro. Nós não iremos antes, nós não os precederemos, eles virão primeiro. Então, antes de qualquer processo, irmãos, quando acontecer o dia do Senhor, depois da tribulação, Jesus voltar, antes de qualquer processo com os crentes vivos que estiverem aqui na terra, antes de qualquer processo acontecer com os crentes vivos, primeiro acontecerá com os que já morreram no Senhor. Ao mesmo tempo que ele estará voltando e trazendo com ele as almas dos crentes que já partiram nas eras passadas, também os seus corpos, eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas Deus tem poder para fazer. Ele vai reunir todas as moléculas, ele vai reconstruir todos os seus corpos físicos, e esses corpos, essas almas entrarão ali, eles estarão ressuscitando e recebendo um corpo glorificado. Aleluia! Olha, agora aqui, olha o verso 16, 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo explicando para a igreja como é que o negócio ia acontecer. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, acontecerão 3 coisas. E isso vai ser simultâneo, ao mesmo tempo que a ressurreição dos crentes que morreram em Cristo. Quais são as 3 coisas que vai acontecer quando Jesus voltar, irmã Milene? Primeiro, uma ordem de Deus, dada a sua palavra de ordem. Segundo, uma voz de arcanjo. Sabe o que o arcanjo vai dizer? Eu descobri hoje de tarde. Está lá na parábola das 10 virgens, Rafael. O arcanjo vai dar aquele brado, sabe? E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Sabe quem dá esse grito grego? É o arcanjo aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Como é que você sabe, pastor? Que comentário você leu? Nenhum. O Espírito Santo me contou hoje de tarde. E aí vai acontecer a terceira coisa, irmã Sueli, um toque de trombeta. E tem umas traduções, como a Almeida século 21, Rafael, que ainda dizem que Jesus descerá num brado. Então Jesus descerá gritando. Irmãos, aí eu te pergunto, será que mediante tudo isso aqui, tem como dizer que o arrebatamento é secreto? Você viu que aqui não tem nada de secreto? E Jesus descerá do céu gritando, segundo a tradução Almeida século 21. E o que ele vai estar gritando? Ele vai estar gritando de saudades do seu povo.
Ele vai estar gritando ansioso para se vingar daqueles que corromperam, daqueles que perseguiram, daqueles que maltrataram, daqueles que mataram o seu povo no decorrer da história e até mesmo durante a grande tribulação. E agora eu vou te contar o que Jesus descerá gritando. Está na Bíblia, Isaías 63 verso 4. Isaías 63 verso 4 diz assim: porque o dia da vingança estava no meu coração. E se você ler o restante dos versículos, você vai ver que Isaías está profetizando ali sobre o Messias, sobre a volta do Messias. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado. Jesus descerá gritando de saudades da sua noiva e ao mesmo tempo dizendo aos adversários do seu povo que o dia do acerto de contas chegou. Uau! Eu espero ver isso. Aleluia. E você viu que interessante aqui que nós temos dois elementos no verso de Isaías, né? Ao mesmo tempo que Isaías fala de vingança, ele fala de redenção. Diga comigo, vingança e redenção. Então o que isso significa, irmã Cristiane? Que Jesus vem como grande general de guerra para vingar o sangue dos mártires, mas ao mesmo tempo Ele vem com os seus que já haviam morrido para ressuscitá-los e glorificá-los. Então será vingança para os inimigos e redenção para o seu povo. Aleluia! Jesus descerá com as almas dos justos do céu e ao mesmo tempo reunirá, restaurará os elementos dos seus corpos físicos que ficaram na terra. Eles vão ressuscitar, Jesus os glorificará e eles receberão um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus ressurreto. Aleluia! E isso é tudo simultâneo. Você vê que aqui Paulo não está dividindo nada antes da tribulação e aí depois a ressurreição, não, é tudo simultâneo. Agora olha o verso 17, 1 Tessalonicenses 4,17, aleluia. Aí é a parte que fala da gente, irmão Iraques. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos que ressuscitaram, entre as nuvens. Aqui não está dizendo nada de ir para o céu, irmão, você não vai para o céu. Se você estiver vivo quando for arrebatado, você não vai para o céu. Para que você está de querer ir para o céu. Para com esse escapismo, essa história de querer fugir. Amém? Por mais que eu goste do irmãozinho que cantava aquele hino lá, do ainda bem que eu vou morar no céu, mas não é bem assim não. Se eu estiver vivo, você estiver vivo por ocasião do arrebatamento, nós não vamos morar em céu coisa nenhuma. A Escritura diz que o encontro com Jesus por ocasião do nosso arrebatamento será nos ares, nas nuvens. E depois nós não vamos para o céu não, nós vamos voltar com Ele. Então, irmãos, veja que só depois da ressurreição dos crentes mortos, só depois de toda aquela série de acontecimentos públicos, trombeta de Deus, voz do arcanjo, palavra de ordem, Jesus descendo, gritando, de saudades da noiva, de vingança dos inimigos, só depois disso é que os crentes vivos serão arrebatados. E perceba uma coisa, nós vamos subir em vida, com esse corpinho físico aqui, e nós não iremos para o céu, mas sim encontrar Jesus nos ares, nas nuvens. E o original grego fala do nosso céu atmosférico aqui, aleluia.
Então nós vamos encontrar com aquele que a vida inteira a nossa alma esperou para estar sempre com Ele. Aleluia! Glória a Deus. E você vai olhar nos olhos de Jesus e vai dizer: Senhor, que saudades que eu estava de Ti. Agora, tem uma palavra essencial, e eu já estou indo para o final aqui, para nós entendermos o propósito do arrebatamento. Para que serve arrebatamento? Para nós escapar da tribulação e ir para o céu. Não, irmão, tudo errado. Primeiro, porque nós vamos passar sim pela tribulação. Segundo, porque se nós for arrebatados em vida, nós não vamos para o céu coisa nenhuma. Aí você vai dizer: puxa, então me ensinaram errado? Ora bolas, para que serve então o arrebatamento? Vocês estão vendo como é importante o ministério de ensino na igreja? Tem pastor que não tem coragem de pregar isso aqui num culto como eu estou fazendo. Na verdade, nem eu tenho, eu estou fazendo porque Deus me mandou. Porque pregar essas coisas aqui em culto é loucura, irmão. Isso aqui é coisa que até no seminário teológico a gente pensa duas vezes para dar uma aula dessa. Mas Deus falou para mim, como me falou lá no tempo antes da pandemia: prepare a igreja para a grande tribulação. Então, para que serve, afinal de contas, esse tal de arrebatamento? E a palavra-chave é encontro. Diga comigo: encontro. É importante notar aqui que em nenhum momento fala que nós vamos ser arrebatados, Marlene, para escapar de alguma coisa. Paulo fala isso aqui? Não fala nada disso. Irmãos, o problema da igreja é que a gente fica botando palavra na boca dos apóstolos, na boca de Jesus. A gente fica botando coisa dentro da Bíblia que não existe, porque assistiu no filme, na novela, lá não sei aonde, que falaram para nós. Então, encontro, é importante essa palavra para você entender arrebatamento. O verdadeiro objetivo do arrebatamento é proporcionar um encontro definitivo com Jesus. Amém? Aí sim vai ser o legítimo e único encontro com Deus. Amém? Aí sim você vai para o encontro quando for arrebatado. Aleluia. Esse é definitivo, esse é o quente mesmo. E essa palavra encontro é o grego apanteses. Diga comigo: apanteses. Aonde que aparece a palavra apanteses no Novo Testamento? Eu já vou terminar aqui. Nós vamos ver mais duas passagens e eu termino a mensagem. A palavra apanteses no grego, que é encontro, aparece em Atos 28, do 11 ao 16. Olha lá a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 11 ao 16. Aleluia! Vamos ler rapidinho aqui. Atos 28, do 11 ao 16. 3 meses depois embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegamos a Siracusa e ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. Paulo está indo para Roma, né? No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos. Puteoli é pertinho de Roma, tá? Onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, apanteses, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Quer dizer, o que Lucas está dizendo aqui, né? Paulo está indo em direção a Roma,
Os irmãos de Roma ouvem que Paulo está chegando e saem ao seu encontro para dar as boas-vindas. E aí eles encontram Paulo no meio do caminho e voltam com ele para Roma. Amém? Apanteses, encontro. E da mesma forma, em 1 Tessalonicenses 4,17, Jesus está vindo para a terra e a igreja é arrebatada a Panteses para um encontro com ele no meio do caminho, nas nuvens, para dar as boas-vindas. E aí a igreja não vai para o céu, não, senão ela vai desencontrar de Jesus. Não, ela volta com Cristo daí, né? Depois de ter esse encontro, de dar as boas-vindas, ela vem com Cristo para a terra. Então nós não seremos arrebatados para ir para o céu, fugindo de qualquer coisa aqui na terra. Nós seremos arrebatados para um encontro com Jesus, para dar a ele as boas-vindas à sua chegada aqui na terra. E o que ele vai fazer quando chegar aqui na terra? Estabelecer um milênio, aleluia. Então o arrebatamento é o encontro da igreja recebendo Jesus, amém? E a palavra apanteses, encontro, também vai aparecer em Mateus 25, verso 6, eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo, mas é a parábola das 10 virgens. E aí nós temos um contexto ali, vocês lembram da história, né? 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes, que estão aguardando o noivo, e elas acabam pegando no sono, e à meia-noite aí o arcanjo grita, né, que o noivo se aproxima, e elas deveriam sair ao seu encontro. E esse sair ao seu encontro, eis o noivo, sair ao seu encontro, palavra grega, apanteses. Então elas irão em direção ao noivo para recebê-lo, dar as boas-vindas e entrar nas bodas com ele. Então o que é as bodas do Cordeiro? É o processo final, é quando se consuma o arrebatamento da igreja. E aí toda a igreja, os que morreram, ressuscitados com o corpo glorificado, os que estavam vivos subiram e recebem corpo glorificado, encontram com ele, dão as boas-vindas, consuma-se a aliança, as bodas do Cordeiro, e descem com ele desce gritando que a redenção se consumou e o dia do juízo chegou, que o reino chegou. Aleluia! O apóstolo Emerson assistiu essas pregações no YouTube e disse que eu pareço um piloto kamikaze. Eu digo é que eu me empolgo, né? Aleluia, irmãos, olha que coisa tremenda. Então eu vou terminar aqui. O objetivo do arrebatamento, então, não é para os crentes sair da grande tribulação. Apaga esse negócio da tua cabeça. Não é para os crentes ir para o céu, mas é para nós nos encontrar com Jesus, nós recepcionarmos ele, e ao mesmo tempo os mortos em Cristo ressuscitam e todo mundo recebe um corpo glorificado. Isso tudo é simultâneo, isso tudo é ao mesmo tempo. Quando um rei voltava, na antiguidade um rei ia para a guerra, amém? Ganhava a guerra. Quando ele voltava, era costume do povo ir encontrá-lo fora da cidade, no meio do caminho. Isso está na história. E voltava com ele. Por quê? Por que o povo fazia isso? Porque era como se o povo tivesse ido para a guerra junto com o seu rei. Então por isso que nós vamos encontrar com ele. Então, além de dar as boas-vindas ao noivo, nós vamos tomar posse da vitória definitiva como o rei na consumação do arrebatamento, que é as bodas do Cordeiro.
E esse rei veio para dar fim à grande tribulação e estabelecer o seu reino milenar. Amém? Eu sei que a sua cabeça está fervendo, mas é empolgante, né? Vamos nos colocar em pé, amém?